Vamos para o último episódio da última aula. Nós vamos falar sobre seleção de espécies e finalizar com o antropoceno. Então vamos começar com seleção de espécies. Tá? Bom, a seleção de espécies eu vou explicar através de um exemplo aqui comparativo. Né? Então, vamos pegar os moluscos. Tá? Você tem algumas espécies que têm desenvolvimento direto. Tá? Outras espécies têm uma larva planctônica. Tá? Nas espécies que têm desenvolvimento direto, o que acontece? Como o desenvolvimento é direto, esses organismos eles têm uma taxa de dispersão muito baixa. Tá? Quando você tem desenvolvimento direto, você tem essas populações locais coesas, tá? E isoladas de outras populações. Por quê? Não tem muito fluxo gênico, não tem como ter fluxo gênico entre elas, porque você tem as espécies ficam aqui, se reproduzem aqui e não saem daqui, tá? Não tem dispersão. Já na situação onde você tem uma larva planctônica, você vai ter uma larva que vai migrar com mais facilidade. Essa larva planctônica ela é levada para outras populações, tá certo? Então, há um fluxo gênico maior entre as populações quando tem larva planctônica, tá? Então, quando você compara, o que acontece com a que tem larva planctônica? Você tem uma grande população formada por várias subpopulações, mas com fluxo gênico através da larva planctônica entre elas, tá certo? Uma área de distribuição maior, tá? Uma baixa chance de especiação e uma baixa chance de extinção. Já quando você olha para o desenvolvimento direto, o que você vai ver? Uma situação onde você tem populações isoladas reprodutivamente, sem fluxo gênico, que acabam tendo distribuições pequenas, cada uma delas, estão isoladas umas das outras. Pode haver mais especiação, porque elas estão isoladas umas das outras, então tende a formar novas espécies. Por outro lado, tende a se extinguir mais fácil, porque são populações pequenas, localizadas e sem fluxo gênico com os vizinhos. Então acaba tendo mais especiação, mais extinção e menor distribuição geográfica. Tá? É isso que a gente vai ver, está vendo aqui nesses gráficos. Ó. As que têm, vamos pegar desenvolvimento direto primeiro, tá certo? A taxa de extinção, você vê que aquelas que têm desenvolvimento direto, então aquelas que estão mais isoladas entre si, tá certo? Você tem a duração no registro fóssil, a maioria delas tem uma pouca duração, ou seja, elas duram pouco, ou seja, elas se extinguem mais, tá certo? Então a maioria delas tem uma duração de 0 a 2 milhões de anos. Algumas duram até 4, outras até 6. Dificilmente elas vão durar mais de 6 milhões de anos, tá? Já quando você olha aquelas que têm larva planctônica, você vê que algumas duram de 0 a 2, 2 a 4, você tem 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10, 12 a 14, você tem umas durando muito. Então, ou seja, a taxa de extinção delas é muito mais baixa, de 0,17 por milhão de anos. Essa daqui é de 0,34. Então, desenvolvimento direto extingue mais, tá? Além disso, a distribuição geográfica, a amplitude da distribuição, para desenvolvimento direto, a maioria delas tem uma distribuição geográfica pequena, tá? De menos de 500 quilômetros, tá certo? Poucas vão ter mais do que 1.000, 2.000 quilômetros, tá? Já nas de lava planctônica, elas vão ter distribuições maiores, tá? A mediana aqui é de 1.600 quilômetros, enquanto que a mediana aqui é de 2.500, desculpa, de 250 quilômetros, tá? Então, desenvolvimento direto, distribuições menores, extinção maior, especiação maior. Larva planctônica, distribuições maiores, extinção menor, especiação menor, tá? O que acontece? Pode a atuação da seleção nesses grupos, nós não estamos falando de uma seleção, quando eu estou falando que essa daqui tem uma maior chance de extinção e maior de especiação, né? A gente pode ver nesses gráficos aqui, ó. Aqui a gente tem a desenvolvimento direto, são as em verde escuro, e com larva planctônica em verde claro, tá? Então você vê que à medida que o tempo passa, né, você vai tendo um aumento das de desenvolvimento direto, porque elas estão tendo mais extinção e mais especiação, já as de larva planctônica estão tendo menos, né, estão mudando menos com o tempo, tá certo? Isso daqui em várias famílias diferentes, tá? Se a gente olhar aqui também é a mesma coisa, ó. Quando você tem desenvolvimento direto, você tem extinção maior, ó, essa linhagem acabou, essa daqui acabou aqui, essa daqui acabou aqui, essa daqui acabou aqui, aqui, mas você tem mais especiação também. Já quando tem larva planctônica, elas duram mais, tá? Duram mais e especiam menos, você tem menos espécies que duram mais tempo. Aqui você tem poucas espécies que duram menos tempo. O que está entrando em ação aí? O que a gente chama de seleção de espécies. Por quê? Não é seleção natural. Eu não estou falando que alguns indivíduos de uma espécie têm características que
são vantajosas, que deixam mais descendentes. Eu estou falando da espécie como um todo ter uma característica, um atributo que é ter ou não larva planctônica, que vai determinar a probabilidade dessa espécie ser extinta ou não, e dela ter mais espécies ou não, tá certo? Então isso é uma macroevolução. Eu não estou falando de mudança em frequência de alelo aqui. A mudança em frequência de alelo não está entrando nesse negócio. Está entrando a característica reprodutiva da espécie. É que está determinando a sua taxa de extinção e a sua taxa de especiação. Tá? Então isso é um fator macroevolutivo, é um processo macroevolutivo que não envolve a microevolução da síntese moderna, que é a mudança em frequência de alelos. Tá? Então, mais um, né? Você tem mudanças genômicas, você tem mudanças no desenvolvimento, você tem extinções em massa, e você tem seleção de espécies como um outro fator, que é uma macroevolução diferente da microevolução. Tá? Agora, uma coisa, a microevolução não deixa de existir com a macroevolução, ela existe normalmente. A microevolução opera dentro das espécies, a macroevolução opera acima das espécies. Então a gente pode ter uma situação, né? Aqui, por exemplo, a gente pode ter uma taxa diferencial de extinção favorecendo o tamanho corporal, por exemplo. Quanto maior o tamanho do corpo, mais você tem extinção e especiação. Enquanto menor, menos extinção e menos especiação. Ou seja, a seleção pode favorecer essas linhagens com corpo maior ao longo do tempo. Só que a microevolução dela, né, pode ser que, em termos microevolutivos, né, as características têm um valor neutro, ou então pode ter uma seleção estabilizadora, por exemplo, né, você pode ter um favorecimento da média aqui, por exemplo, tá, o número de offspring. Então, ou seja, dentro da microevolução vai estar operando os processos microevolutivos. Tá? Agora, num nível maior, entre espécies, vai estar operando a macroevolução. Tá? Então, ela não anula a microevolução, ela só é um processo a mais, tá certo? A taxa de especiação também pode ser maior, por exemplo, né? Para organismos de corpo maior, então você pode ter mais extinção e mais especiação em organismos de corpo maior, mas você pode ter uma seleção neutra em relação ao tamanho dentro das espécies, natural, ou uma seleção natural favorecendo um tamanho intermediário, né? Ao longo de uma linhagem, né, dentro de uma linhagem. Então, dentro da linhagem, a seleção natural está operando, deriva genética também, né, obviamente. Mas, quando você olha macro, né, você tem um outro processo macroevolutivo que vai estar favorecendo ou desfavorecendo espécies inteiras por características que elas têm, tá? Ou clados inteiros, ou linhagens inteiras, tá bom? Normalmente a gente trata com espécies, por isso que a gente chama de seleção de espécies, é diferente da seleção natural, é um processo diferente, macroevolutivo, diferente da seleção natural. Né? E aí tem algumas perguntas que surgem, né? Por exemplo, espécies que têm a distribuição geográfica maior e outras que têm distribuição geográfica menor, como a gente viu nesse caso aí, né? Aquelas que, né, desenvolvimento direto, elas têm distribuições menores do que aquelas que têm larva planctônica. Tá? Será que isso é um fator importante na macroevolução? Ou será espécies que têm mais, gêneros que têm mais espécies, são mais ou menos susceptíveis a mudanças macroevolutivas do que gêneros que têm poucas espécies? Né? A gente pode tentar responder essas perguntas. Né? O modo de desenvolvimento, né, por exemplo, planctônico ou direto, quando a gente olha para as extinções de fundo, tá, a gente vê que, de fato, aquelas que têm larva planctônica duram mais do que aquelas que têm desenvolvimento direto. Tá? Então, dura em média 6 milhões de anos, em média 2 milhões de anos. Aquele processo que nós já acabamos de falar. Agora, quando a gente olha para extinções em massa, tá, os gêneros sobreviventes, gêneros extintos de quem tem desenvolvimento planctônico ou direto é a mesma coisa. Tá? Então, isso que eu estou falando da seleção de espécies funciona na evolução normal, vamos dizer assim, na extinção de fundo, nos padrões que tem de extinção de fundo. Agora, na extinção em massa, é uma questão de sorte. Né? O fato de ter desenvolvimento direto ou larva planctônica não vai alterar. Tá? Isso que eu falei, por exemplo, espécies, gêneros que têm mais ou menos espécies. Né? Quando a gente olha para as extinções de fundo, né, gêneros que têm mais espécies tendem a durar mais no registro geológico do que aqueles que têm poucas espécies. Tá? Mas quando a gente olha para a extinção em massa, tá, você vê que os gêneros sobreviventes, né, a porcentagem de gêneros extintos, né, que é o N, que é a porcentagem de gêneros extintos das espécies pobres é maior do que a porcentagem de gêneros extintos das espécies mais ricas. Tá? Então, talvez aqui na extinção em massa, as espécies mais pobres, né, aqueles gêneros que têm menos espécies, talvez sofram mais do que aqueles que têm mais espécies. Tá?
E, finalmente, a questão por exemplo, uma dieta mais generalista e mais especialista, tá? Qual que seria melhor, né? Então, você vê que, numa extinção em massa, tá? A porcentagem de extinção em relação à dieta, você vê que os generalistas, nenhum foi extinto, tá? Enquanto que os especialistas, 70% foi extinto. Aqueles com uma dieta intermediária, 37% foram extintos. Ou seja, quanto mais especializado for a dieta da espécie, maior a chance dela se extinguir numa extinção em massa. Tá? Por quê? Porque ela provavelmente depende de um recurso só, ou de poucos recursos. Tá? Se aquele recurso extingue, ela extingue também. Né? Já o generalista não tem uma coisa, ele come outra. Né? Então ele se adapta mais facilmente. Então a gente vê nitidamente que na extinção em massa, né, aquelas espécies que sobrevivem tendem a ser aquelas espécies, pelo menos em termos de dieta, mais generalistas. Tá? De clados que têm mais espécies, né, o desenvolvimento é irrelevante nesse caso. E talvez aquela distribuição vai depender um pouco da situação. Né? Bom, a substituição evolutiva, né, ela acontece quando um grupo substitui o outro. Tá? Então, quando um grupo que ocupa um determinado nicho ecológico desaparece, e outro grupo passa a ocupar um nicho ecológico muito parecido. Tá? Essa substituição ela pode ser competitiva, né? Então, quando a gente observa algo assim, né, a diversidade, que o número de taxons, o número de gêneros, por exemplo, tá, de um determinado grupo, né, de um clado, ao longo do tempo, você vê que houve uma diminuição até ele se extinguir, tá, uma diminuição gradual até ele se extinguir. Ao mesmo tempo que um outro clado houve um aumento, né? Então, ou seja, se esse aumento está ocorrendo simultaneamente a essa redução, sugere-se que esse grupo aqui esteja substituindo competitivamente esse grupo aqui. Tá bom? Agora, se não for ao mesmo tempo, né, se isso daqui ocorrer um período, isso daqui só ocorrer lá para frente, aí já não tem nada a ver. Ou então, nesse caso aqui, onde você tem uma extinção em massa, né, e uma diversificação posterior, né, que é uma substituição passiva, né, esse clado substituiu esse daqui depois que esse daqui foi extinto numa extinção em massa daquelas que acaba com todo mundo de uma vez. Né. Eu já mostrei para vocês, né, os briozoários, quelostomata e ciclostomata são um exemplo dessa substituição competitiva, né, onde você tem ao longo do tempo, né, o ciclostomata diminuindo, o quelostomata aumentando, e você vê no registro fóssil isso acontecendo, né, os quelostomata subindo em cima dos ciclostomatas, se desenvolvendo em cima dos ciclostomatas, né. Recentemente, nesse ano, agora 2020, saiu um artigo sobre as angiospermas, as plantas com flores, terem substituído as coníferas, né, em função de um resfriamento global mais recente, né, então você vê que você tinha coníferas aí há muito tempo, né, centenas de milhões de anos, com algumas mudanças, sobreviveram a eventos, né, no final do Permiano, ao final do Triássico, mas aí quando as angiospermas, né, elas, no Cretáceo, quando as angiospermas começam a subir, elas começam a dominar e, a partir daí, as coníferas, né, essas gimnospermas, começam a perder diversidade e são meio que relictuais hoje em dia comparado com a diversidade de angiospermas. Tá? Então, grande parte das árvores hoje são angiospermas. Então, também é um indício de uma substituição competitiva, que é difícil de mostrar, mas em alguns casos dá para se enxergar isso daí. E agora, né, voltando à extinção em massa, né, a gente falou de 5 grandes extinções em massas, e existe a situação que a gente está numa 6ª extinção em massa, certo? Que é a extinção em massa do que a gente chama de antropoceno. Né? O antropoceno é um nome informal dado, né? A gente, na verdade, oficialmente, a gente está no Holoceno, né? Nos últimos 11.500 anos a gente está no Holoceno, tá certo? Mas alguns autores argumentam que, e está sendo discutido, né, na Comissão Internacional que discute, né, as eras, os períodos, as épocas geológicas, essa divisão, né, estratigráfica, a questão de adotar talvez o antropoceno. Tá? Existe um debate, né, sobre quando teria começado o antropoceno. Alguns autores argumentam que a Revolução Industrial, né, teria, né, no século XVIII, teria dado início ao antropoceno. Outros argumentam que as grandes navegações, tá, no século XVI, que teriam dado início ao antropoceno. Mas um número grande de pessoas tem argumentado que talvez ele seja muito mais recente do que a gente imagina, né? Então seria, na verdade, século XX, né? Segunda Guerra Mundial, especificamente o lançamento das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, porque a partir daí a gente consegue enxergar claramente no sedimento
uma mudança muito grande na Terra, né? Inclusive composição química, né, dos estratos, também o acúmulo de materiais como plástico, né, e outros materiais começaram a ficar constantes, que você vai conseguir observar, né, daqui a muito tempo, quando você observar as camadas estratigráficas, você vai conseguir observar, você tem que ser capaz de observar nitidamente essa transição para o antropoceno, tá? Tem que ter uma marca ali, né? Marcada por extinções em massa, né? Então aqui um dodô, aqui um muriqui, né, uma espécie, né, um dos primatas mais ameaçados do mundo, muriqui aqui da Mata Atlântica, aqui da região, inclusive. Essa daqui é uma espécie extinta, né, nos anos de 1980, o sapo dourado aqui da Costa Rica, que também teve uma extinção súbita, né? Aqui uma pilha de bisões, né, do Velho Oeste lá americano, né? Esses bisões eram usados para fazer fertilizantes, então a população de bisão declinou drasticamente, né? Então tudo isso era moído para fazer fertilizante, né? Então, coisas do antropoceno, né? As principais ameaças são, primeiro, a destruição de hábitat, né? Nós estamos devastando grandes partes de hábitats naturais para plantar, criar gado, principalmente, ou então para cidades mesmo, né, para nossas habitações. As espécies exóticas, invasoras, são um grande problema para a biodiversidade, né, em lugares, especialmente em ilhas, em lugares como a Austrália, né, sofrem muito com isso. A poluição é um outro fator, né, você tem que um rio de lixo, por exemplo, né, é um fator. A caça, né, que a gente tem uma família de gorilas mortos, né, no Parque Nacional de Virunga, né, relativamente pouco tempo, né, então assim, a caça ainda continua, uma caça pesada, uma caça para comércio de partes, né, dos animais, são afrodisíacos, então para o comércio de, né, troféus, essas coisas, então realmente a caça continua sendo um fator muito relevante em várias partes do mundo. E, finalmente, as mudanças climáticas, né, que estão ameaçando muitas espécies, inclusive causando até a extinção de algumas já, né. Quando a gente olha, né, para a taxa de extinção no registro fóssil, né, o número de extinções por milhares de espécies por milênio, você vê que a média, né, aqui para espécies marinhas e para mamíferos, por exemplo, está entre 0,1 e 1. Tá? Quando a gente olha para as taxas atuais, extinções recentes, tá, a gente vê que essa taxa está beirando quase os 100. Tá? Então é 1000 vezes mais alta do que a do registro fóssil. E quando a gente prevê o que vai acontecer no futuro, como, por exemplo, né, imaginando que muitas das espécies que estão ameaçadas de extinção vão se extinguir no futuro próximo, a gente tem taxas que são 10 vezes maiores das taxas atuais, que já são 1000 vezes maiores do que o que está no registro fóssil. Ou seja, nós estamos falando de taxas 10.000 vezes maiores do que o que tem no registro fóssil. Então, não há dúvidas, né, nós estamos, de fato, num período de extinção em massa, né, que a gente poderia chamar de antropoceno. O aquecimento global é um grande vilão, né, apesar de haver aí algumas poucas vozes que argumentam que, inclusive alguns pouquíssimos, raríssimos cientistas que argumentam que o aquecimento global não tem como negar, né, é óbvio, né, agora alguns pouquíssimos cientistas argumentam que não é causado pela ação do homem, né, que é uma coisa natural, que estaria acontecendo de qualquer jeito, mas 99,99% dos cientistas que entendem do assunto argumentam que o aquecimento, existe o aquecimento normal e existe uma aceleração e um aumento significativo do aquecimento em função da presença da espécie humana. Né? Aqui alguns gráficos que mostram isso, por exemplo, a concentração de dióxido de carbono, por exemplo, nos últimos 600 mil anos, você vê que ela flutua, tem altos e baixos, né? Períodos mais com menos. Então você vê que o que está, né, em 1750, né, Revolução Industrial, bem alto, e o que você pega hoje é estratosfericamente mais alto do que o que já foi registrado, tá certo? Então a média da temperatura aqui também, a gente tem uma temperatura subindo, né? E a gente tem aqui, ó, os cenários para o futuro, né? A gente tem cenários, se a gente conseguisse manter o dióxido de carbono, né, em níveis de do ano 2000, a gente teria essa temperatura aqui, a gente poderia ter uma temperatura mais alta, até mais, ficaria mais ou menos um pouco mais alta do que a dos anos 2000. Tá? Agora, com os cenários que a gente está vendo de aumento do dióxido de carbono, a gente tem esses três cenários aqui, o mais pessimista, o intermediário e o mais otimista. Né? O mais otimista é que a gente teria 3 graus de temperatura a mais.
em 2100, né? Ou 4 graus ou 5 graus no cenário mais pessimista. Tudo depende das nossas ações, tudo depende da gente acreditar e mudar o consumo, né, a quantidade de carne que a gente consome, que está diretamente relacionada à quantidade de animais que são mantidos para o pasto que é mantido para esses animais também. Então você tem desmatamento junto com o aquecimento, né, com o metano que eles jogam na atmosfera, o padrão de consumo, né, destruição dos recursos naturais para o consumo, tá certo? Veículos, né, combustíveis fósseis, né, não dá para usar combustível fóssil do jeito que a gente usa mais, tem que ter um controle muito rigoroso disso, senão não tem muito por onde fugir, tá? Nós estamos realmente numa rota suicida, né, e é interessante que a gente não tem que pensar pela primeira vez na história, a gente tem que pensar no que nós vamos deixar para quem não nasceu ainda, né? Nós temos que deixar para as gerações futuras, e não para nós. A nossa geração vai acabar daqui a pouco, né, mas tem as gerações futuras, né? O que nós vamos deixar para quem ainda não está aí, né? Então, para não terminar essa aula de uma forma muito, né, depressiva, vamos dizer assim, né, a gente pode trabalhar com a desextinção, né? Vou botar aqui o filme, né, o Lobo da Tasmânia, o Tigre da Tasmânia, ele é tão recente que ele foi filmado, né? Então essa filmagem aqui no zoológico de Hobart, lá na Tasmânia, em 1933, ó, aí você vê que você tem um animal andando, né? Parece um cachorrinho, né? Ele anda, ele abre a boca, né? Então, você vê que, né, é muito triste a gente ver que uma espécie dessa não está aí mais, né? Ela não está aí por causa da nossa espécie, né? Então, isso daí é algo que, lá, parecendo 2 cachorrinhos, pessoal jogando comida, entrando lá na casinha deles. São animais que foram extintos há menos de 100 anos, tá? Será que a gente não teria, né? Alguns vão argumentar, mas está extinto, né? Não tem mais como voltar atrás. Bom, se fomos nós que causamos essa extinção e é muito recente como essa, né? Obviamente o ambiente dele está lá ainda, né? Ou grande parte dele está lá ainda, né? Então, será que nós não temos o dever moral de recuperar essa espécie? A mesma coisa com o pombo passageiro aqui da América do Norte, né? Era um dos animais mais abundantes da Terra, né? Você tinha milhões voando pelos céus na América do Norte. Extinto também, extinto no século XX, né? Então, para essas espécies aí, é meio que eu acho que a gente tem, se a gente tiver a capacidade técnica e científica para trazê-los de volta, acho que a gente tem o dever de trazê-los de volta. Agora, para uma espécie como o mamute peludo, né, que extinguiu, né, mais de 10 mil anos aí, né, talvez menos um pouco, mas né, dezenas de milhares de anos, talvez também pela ação humana, mas em um outro mundo, de outra época, com outra situação, aí é um pouco mais complicado, né? Mas talvez seja uma abordagem interessante, né? O bucardo, essa cabra aqui lá dos Pirineus, foi a primeira subespécie, na verdade, né, que extinta conseguiu se clonar e produzir um filhote. Só que ele viveu muito pouco, ele teve problemas pulmonares, ele não conseguiu sobreviver pouco tempo, mas assim, poucas horas, se não me engano. Mas é possível, tecnicamente, né? E tem organizações trabalhando com essa ideia de reviver essas espécies. Esses daí são alguns dos candidatos, né? O mamute, né, é um sonho, assim, mas é mais distante. Mas essas espécies do século XX, que se extinguiram no século XX, talvez seja, né, uma ideia interessante, né? Mais que a gente, né, viu andar pela Terra, né, tem imagens dele andando, né? Mas tem várias questões éticas e até científicas legais e difíceis, técnicas difíceis né, para quem vai gerar nós não temos um animal filogeneticamente próximo do lobo, do tigre da Tasmânia que seja, né, seja por aí. Bom, com isso a gente termina, né? Estamos no fim. Chegamos agora no final do Antropoceno. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Me deu muito trabalho gravar essas aulas, mas foi muito bom. Aprendi muito gravando essas aulas. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho com elas. Vou terminar com, né, um pensamento aí do Carlito, nosso amigo, né? Quanto mais a gente pensa, mais a gente sente que a desesperançosa imensidade da ignorância do homem, né? Então, quanto mais a gente aprende, a gente vê que, né, existem muitas coisas ainda para serem aprendidas. E é para isso que existe a ciência, para descobrir novas coisas e para trazer para a humanidade
uma luz em cima da escuridão. Certo? Um abraço.